Aqui tá saindo um sol, espero que melhore bastante para a gente conseguir mostrar bastante coisa para vocês. A gente está aqui hoje em Auschwitz. Quem não sabe o que é Auschwitz, dá uma busca aí. É o maior campo de concentração alemão que teve dentro da Polônia, né? Os poloneses não gostam que diga que o campo de concentração é polonês, porque ele é alemão, mas foi feito aqui dentro. Como todo mundo já sabe, um dos lugares onde mais morreu ou mais mataram judeus e outras pessoas de outros países também. Vamos ver o que a gente consegue mostrar para vocês aí agora, né? 1h30 de viagem, depois mais 1h30 de volta. A gente pegou um tour lá na cidade. Na mesma companhia a gente também preferiu fazer o tour porque o tour demora 1h15, 1h30 de carro, sendo que se a gente fosse de ônibus teria que pegar 2 ônibus, 3 horas para chegar, e também são 2 lugares, né? Para outra é mais de 20 minutos andando, então esse pacote ele já, também a van já leva de um pro outro, então a gente achou mais fácil. A gente pagou 139, eu acho, cada um, slot. Que vai dar mais ou menos umas 32 libras para cada um. 30, Então vamos ver o que dá para ver aqui. Muitas coisas não vão poder filmar. Vou ver que o máximo de imagem que a gente consegue fazer e trazer um pouco dessa informação e, queira ou não, desse aprendizado para todo mundo, né? A ideia é trazer o aprendizado em si, para a gente não esquecer tudo isso que aconteceu com o mundo, né? E quem foram os responsáveis por isso. Logo no início a gente já vê aquela frase famosa, né? O trabalho liberta, que era uma das formas de enganar o povo. Ele estava indo para lá. Muitas vezes os próprios judeus e outras pessoas que estavam sendo presas acreditavam que indo para os campos de concentração elas seriam salvas e até pagavam para ir para o campo de concentração com as suas poucas economias, logicamente sempre acreditando em propagandas que eles viam ao redor da cidade, em jornais, etc., onde o partido nazista se dizia ser contrário a conservadores, liberais e até comunistas, os quais bancaram eles no início do processo de criação. Isso tudo somado ao discurso de igualdade social e sempre buscando um culpado dentro dessa mesma sociedade, que no caso eram os judeus, fez com que parte da população, sua maioria, apoiasse esse partido. Logicamente, isso tudo somado à situação econômica e social que a Alemanha sofria devido aos embargos e dívidas que ela tinha com a Europa, já que ela foi decretada a principal culpada da Primeira Guerra. Aqui a gente vê alguns mapas com a principal localização dos principais campos de concentração na Europa, e eram muitos. Esse campo de concentração que a gente se encontra, ele era um quartel-general do exército polonês e foi tomado e virou o campo de concentração. Aqui alguns quadros com algumas imagens da época, poucas que sobraram. Vários documentos e registros da época ainda se encontram por aqui, eles ficam à mostra. Vários, lógico, outros estão em outros museus. Ao redor de todo o campo de concentração a gente tem placas informativas contando as histórias e mostrando fotos como essas que a gente vê agora, além dos guias turísticos, é claro. Hitler foi o fundador do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Inicialmente ele tinha um conluio com a União Soviética, que financiou de alguma forma esse movimento, e logicamente no futuro eles se tornaram 2 poderes independentes e um brigando contra o outro, como eles sempre fazem. Aqui a gente mostra também como era dentro das câmaras de gás. A gente depois vai ir pessoalmente dentro delas, mas é só uma maquete. São os itens que eram dos judeus, né? Eram milhares de malas que chegavam aqui todos os dias, e eles tinham que separar o que era bom, o que era ouro para mandar para o banco, para mandar para o Hitler, para a Alemanha. O que era ruim, às vezes o que era inútil, eles jogavam e queimavam. E algumas coisas eles davam como prêmio para os soldados que estavam trabalhando nisso. E aqui foram uma das poucas coisas que restaram dos pilões dos judeus. E aqui eram das pessoas debilitadas, né, com algum tipo de deficiência, que, como não serviam para trabalhar, elas eram mandadas diretamente para a câmara de gás para serem mortas. Esse é só o pouquíssimo que sobrou de tudo que eles fizeram. Aqui a gente vê caneca, jarro, xícara, pinico, tudo que eles traziam porque eles achavam que eles teriam uma vida normal, depois seriam liberados, segundo a propaganda. Só para registrar, esses prédios aqui eram do exército polonês, que foram tomados, são os originais. Os que foram construídos pelos próprios judeus e prisioneiros para morrer e para trabalhar dentro, eles estão em outro campus que a gente vai daqui a pouco. Aqui ficam as malas deles. Eles colocavam o nome porque a pessoa acreditava que quando eles pegariam de volta todos os seus pertences. Tudo era feito para que eles acreditassem que eles sairiam daí em algum momento. Então por isso colocar os nomes das malas para eles poderem identificar e pegar depois.
Isso também acontecia com as crianças. As crianças eram acompanhadas pelas mães para irem para tomar o primeiro banho, que seria na verdade na câmara de gás, para que elas não se apavorassem, porque se as crianças fossem separadas das mães, elas ficariam apavoradas e gerariam ali uma situação de terror. Então eles queriam que tudo parecesse muito calmo, normal e até justo diante dessas pessoas. Aqui mais alguns pertences dispostos de outra forma, né, dentro dessas cúpulas de vidro. Olha o tamanho e a quantidade de sapatos, gente, para ter uma noção do quanto isso aqui era tenebroso, cara. Foi só o mínimo que restou. Isso foi só o que sobrou, né? Anos, eles têm que ir fazendo algumas coisas, vão se degradando com o tempo em que eles têm que ir jogando fora. Então, que a gente tem que ter em mente, aqui algumas fotos deles, é que a maioria da população alemã não apoiava o nazismo. A questão é que eles viviam num país, né, onde o governo era ditatorial, assim como é no comunismo, no socialismo, né? E aí eles não podiam falar mal do governo. E mesmo que falassem, não é que nem hoje que você vai na internet, fala e sai. Alguns deles tinham alguns privilégios, né, alguns prisioneiros, tipo esse quarto, ele dava um quarto melhor, mas eles prestavam serviços para o nazismo. Uma mesa de reunião, uma sala, né? Como eu já disse, muitos deles acabavam fazendo parte, sendo usados por ter algum conhecimento, conseguir falar alemão. Eles eram usados pelos nazistas justamente para prestar serviços, e com isso eles tinham uma qualidade de vida um pouco melhor, né? E um tempo de vida um pouco maior também. Aqui algumas roupas deles estendidas ali no banheiro, e aqui mais um pouco da parte externa e o caminho para onde eles iam ser executados. Aqui era o muro de execução, uma das formas de que eles eram executados, mas esse não é original porque a madeira se deteriorou. Aqui era tido como hospital, mas na verdade era um waiting room porque ninguém ia ser tratado, eles iam ser executados no final. Aqui era a cozinha, onde eles tinham que comer, e aqui nesse negócio bem no meio, vários deles eram enforcados por terem desobedecido ou tentado fugir do campo de concentração. Todos os dias, no fim da tarde, eles viam pessoas enforcadas aqui. Essa é uma das imagens mais famosas de Auschwitz, né? Entre dois blocos, a separação por duas cercas elétricas. Aqui o comandante que era responsável pelo crematório foi enforcado. Depois que acabou a guerra, ele se passou por uma pessoa inglesa que estava aqui como prisioneiro, e depois descobriram que era ele e enforcaram ele aqui. Encontraram ele, acho que fora já da Polônia, enviaram ele para cá para ele ser enforcado do lado do crematório. Ali está a forca onde ele foi enforcado, e aqui embaixo dessa terra era a câmara de gás. Pode ver ali em cima. Durante todo o percurso tem esses totens com informações sobre cada local. A câmara de gás. Em algumas tinham um banho fake, né, onde eles fingiam que ia tomar um banho e matavam as pessoas depois, mas aqui não tinha isso. Ia direto para a câmara de gás, que era isso aqui. Essa foi a primeira parte, e agora a gente vai para Birkenau, que é onde teve o maior número de mortos e onde eles chegavam naquela linha do trem que você vê nos filmes, na maioria dos filmes que tem sobre o Holocausto.